Mas eu era menino na Água Rasa, morava numa casinha de 2 cômodos, uma pobreza, e era um quintal, um corredor, 4 casas tinha ali, como falam a palavra, cortiço. E quando eu entrava no corredor que vinha lá da rua, cada casa, a porta da cozinha já era a porta de entrada. Então as pessoas batiam na porta de cada casinha dela e o morador ali atendia. Alguns irmãos da Água Rasa sabiam que morávamos ali. E numa noite eu estava dormindo e meu quarto ficou muito claro, todo fluorescente, parecia essa lâmpada assim. E no meio daquele clarão veio um varão e fez assim: a paz de Deus. E eu fiquei com essa mão de carne, osso ali, mas de dentro desse corpo saiu uma outra mão. E eu peguei na mão dele. Quando ele me puxou, o meu corpo ficou e o meu espírito saiu junto com ele. Ele falou: vem comigo. Passei pelo forro, pelo telhado, porque o espírito, irmãos, guarda bem isso, não tem matéria que pode segurar o espírito. O espírito, ele passa a parede, ele passa telhado. Não é que eu tinha asa para voar. E começamos a subir. E quando fomos, uma altura alta, muito alta mesmo, paramos e aterrissamos em cima de uma laje de um prédio. E a hora que nós paramos ali, falou: para, escuta e veja. O meu olhar passava as lajes. É o olhar da carne, o olhar do espírito, do corpo espiritual que acompanhava aquele outro corpo espiritual que era um anjo do Senhor. E eu comecei a olhar. Aí eu vi que era um hospital. Vi os corredores, as enfermeiras, tudo ali trabalhando. E a hora que eu olhei num dos leitos, eu conheci. Era um irmão da Água Rasa. E eu falei para o anjo assim: esse eu conheço. Ele tampou assim com essa mão e fez assim: shh, cala, escuta e veja. E eu fiquei calado, olhando e escutando. De repente, lá de baixo começou a fazer um movimento circular muito escuro e foi subindo como uma espiral. E quando foi chegando perto dos andares que já aproximavam onde ele estava, eu pensei na hora que fosse uma água suja. Mas quando eu fitei os olhos, eu vi a garra, pena, rabo, aquelas unhas compridas, e aqueles seres começaram a se destacar e dar risadas e gargalhadas. E aquele irmão velhinho que estava ali, ele começou a roncar igual um porco, uma sororoca de morte. E eu fiquei ouvindo ele fazer aquilo, olhando aquele movimento. Aqueles seres pegou como fosse cordas assim de roupas velhas, como os presos usavam antigamente, chamavam aquilo de teresa. Era uma corda de lençóis, de roupas velhas, que eles usavam para fuga, para fugir. E começou a enlaçar em volta do leito dele. E do meio daquele velhinho, saiu um homem muito mais velho, mais enrugado ainda, mais acabado, que dizia: não, não, não. E eles laçaram e começou a puxar ele para baixo. Ele dizia: não, não. A voz foi sumindo. Por quê? Olha o que saía da boca dele um pouco antes. Que graça nada, tudo mentira. Salvação, vida eterna nunca existiu. Palavra, congregação, revelação, tudo isso nunca aconteceu. Blasfemava. E ele foi puxado para baixo. E a voz sumiu. Eu olhei, o anjo olhou para mim e falou: esse perdeu o direito de subir e descansar com o Senhor, no último suspiro. Então guarda bem, viu? A fidelidade com Deus não é hoje e amanhã não. Ser crente hoje, daqui a pouco abandonar. Deus te chamou para ser crente todos os dias da tua vida.